Olá amigos do canal, vou fazer demonstração da barreira, mais conhecido como fotocélula. Essa barreira pode ser utilizada para anti-esmagamento de portão eletrônico ou pode ser utilizada para alarme. É a mesma finalidade, pois ela fecha um contato seco, assim fazendo a parte reversa da placa do motor, que é o foco principal dessa videoaula. Eu vou fazer demonstração. Aqui eu tenho uma barreira grande e outros modelos mais utilizados em portão. Esse modelo grande aqui, ele é para longa distância, cerca de 30, 40 metros, 60 metros, 80, 120. Então, caso seja um portão pequeno, 3 metros de residência, aconselho utilizar essas outras barreiras, que é para 15 metros, 10 metros. Porque se colocar uma barreira muito forte para distância curta, ela pode não acionar. Pelo fato do LED emissor, diodo emissor de luz, ser muito forte e não conseguir fechar. No caso, não conseguir abrir o contato. Tá? Como que funciona a barreira? Aqui eu tenho um transmissor, tá, de infravermelho. E aqui eu tenho um receptor, onde fecha o contato, tá? Tem alguns contatos disponíveis aqui para fazer ligação. Ele envia esse fecho, um fecho de luz, né, que não conseguimos enxergar. E esse lado, que é o receptor, ele recebe e mantém um contato fechado, de acordo com a configuração da instalação. No momento que eu tenho o corte dessa luz, ela aciona como se passasse algo na frente. Eu vou ligar o transmissor para demonstrar esse fecho. Aqui eu estou com a alimentação de 12 volts no transmissor. Esse modelo de transmissor ele tem um tamper, como eu disse, utilizado para alarme. Esse tamper é de violação. Caso a barreira esteja instalada aqui no setor de alarme, ela tem esse botãozinho que fecha o contato da tampa. Se ela for aberta aqui na tampa, ela dispara o alarme. Para essa finalidade, até pouco usado. Nas barreiras menores de portão, esse tamper não é encontrado. No receptor, eu tenho a alimentação 12 volts, tenho um relé comum, normalmente fechado e normalmente aberto, e o borne 6 e 7, que é o tamper do receptor. Esse relé, ele funciona igual o relé grande, tá o link acima do funcionamento do relé. No caso, se fosse usar uma barreira dessa para um portão, usaria o contato normalmente aberto. Tá? Para alarme seria o contato normalmente fechado, de acordo com cada alarme. Esse transmissor, ele emite uma luz infravermelho. Tá? A câmera pode estar pegando aqui o LED roxo que tem nela, roxo para vermelho, só que eu não consigo enxergar com o olho humano, somente a câmera. Até quando vai fazer essa instalação para verificar se está alimentado corretamente, pode utilizar a câmera do celular. Assim eu consigo testar o funcionamento. Agora eu consigo ver se está ligado. Sem o celular eu não consigo enxergar, vocês provavelmente podem estar enxergando que a câmera consegue. Tá? Assim eu sei que o transmissor está ok. O receptor, ele capta esse sinal de frente para o outro. No momento que esse sinal é interrompido, ela abre o setor
da barreira, ou fecha, conforme cada configuração de instalação. Eu miro novamente, ele capta, colocando de frente com o outro, ele pega o sinal, desviei, ele vê que o sinal foi interrompido. Então, vamos à instalação da barreira comum do portão. Eu vou utilizar essa barreira mini, 15 metros da IPEC, a barreirinha que acompanha aqui o receptor, o transmissor ou emissor, né? Parafusinho para fechar a proteção dela. Aqui um lado do emissor só alimentação, outro lado do receptor alimentação, mais o contato comum NA e NF do relé. Aconselhável colocar esse lado, lógico, perto da central do portão eletrônico, porque é dela que vai sair o comando para fotocélula, barreira fotocélula. Esse outro lado só alimentação 12 volts. Precisa de um ponto de energia, né? É mais fácil. Normalmente tem um relógio de luz do outro lado do portão. Eu utilizo esse emissor. Aqui esse lado vou fazer ligação com 12 volts. Vou utilizar de uma fonte simples, de 12 volts, 1 ampere, 2 amperes. Fazer a alimentação do emissor. Esse modelo, que ele é mais fraco, é bem difícil de enxergar a iluminação do emissor. O fato dele ser uma barreirinha de pouca distância. Bem ao fundo consegue captar. Deixa eu ver pelo celular. Olha lá. Bem fraquinho porque é uma barreira de 15 metros. O celular é mais sensível. Já ao lado do receptor, como demonstrado nos outros vídeos, eu tenho esse modelo de placa aqui de exemplo. Me disponibiliza 12 volts de saída, 12 mais e GND, que é a mesma coisa que o 12 menos, ou terra, tá? Então vou utilizar aqui um conector, usar apenas 2 fios, equivalente aqui o 12 volts, mais que está nesse fio vermelho, e o GND no preto. Esses dois não vou utilizar, seria o bordo de comando. E o fechamento do contato, que tem daqui entre fotocélula e GND, que precisa ser fechado. Demonstração também desse comando pode encontrar nos outros vídeos do canal. Vou utilizar de mais um conector. Uma fotocélula precisa ser ligada com o GND. Vou usar esse da lateral de um lado e a lateral do outro, e o bordo do meio eu não vou utilizar. Então, esses dois fios, ao fechar o contato, o portão retorna.
sempre bom antes da ligação fazer o teste. Caso não funcione, identifica o defeito, se é na ligação da placa ou na ligação da barreira. Eu vou deixar isso por enquanto aqui. Vou fazer a ligação do motor de teste. Aqui eu tenho um motorzinho simples. Esse motor meu aqui, motor que tem um fio branco aqui comum, esses dois lados do enrolamento e abertura de fechamento, apenas para teste. Vou ligar aqui o branco no comum. Também as ligações de motor, capacitor, placa com borne de capacitor pode ser encontrado no canal, em outros vídeos. Essa plaquinha ela tem borne e capacitor separado, não precisa ligar em paralelo. Ligar aqui o capacitor. Lembrando que a barreira ela só atua no fechamento do portão. Então, se seu motor estiver invertido do lado, coloque do lado adequado de fechamento. Vou fazer um teste aqui primeiro. Alimentar a placa. Deu o cadastramento do controle. Esse é um motor rápido. Esse níquel eu consigo colocar uma fita aqui para ver a rotação. Então, primeiramente, teste o lado do motor. Veja se o fim de curso com o motor fechado, o fim de curso fechado está do lado correto. Fim de curso da abertura do lado correto. Caso contrário, não vai funcionar. Então, com acionamento, o portão faz o curso de abertura, tá? Fica lá parado no fim de curso de abertura. No momento que começa a fechar, estou fechando o contato da fotocélula, ele para e retorna. Retorna o fim de curso de abertura. Então a placa está funcionando, a configuração do lado do motor está correta. Vamos fazer a instalação da barreira. Aqui então os dois fios, ele trabalha normalmente aberto, tá? Que é os contatos abertos. Então vou utilizar aqui na barreira o comum e o NA. Enquanto ela está em stand-by, ela está aberta. Aqui não tem polaridade, tá? Comum, pode colocar o GND ou foto. O contato aberto. Coloco outro fio do contato. A barreira é muito importante utilizar ela quando estiver utilizando pausa no motor, que é a função que ele fecha sozinho. Aqui é o multímetro teste. Pode ver que ela apresenta o contato fechado, porque não está reconhecendo a barreira.
Eu tampei, ó, como se eu tivesse violado a barreira, ele fecha o contato para retornar ao portão. Coloquei novamente, ele abre o contato. Então, como eu estivesse, ó, vou virar interrompendo o fecho, né, que é em linha reta, vai ficar paralelo ao portão. Mostrei o fecho novamente, ele abre o contato. Um teste prático. Portão aberto. Eu faço o fechamento dele, está fechando. Eu interrompo, ele para o portão e retorna. Assim impedindo que feche em cima de uma criança, cachorro, um carro ou qualquer objeto que interrompa a barreira. É bem importante colocar numa altura boa. É assim que funciona a barreira para portão eletrônico. Então, só repassando: alimentação do lado do emissor, apenas 12 volts. O lado do receptor pode ser fixado na tampa do motor, alguma base. Tem os dois contatos, comum e normalmente aberto. Os 12 volts fornecido pela placa. Não precisa ter uma fonte à parte. Aqui na placa eu uso o forte e o GND no contato. E a alimentação, que a placa me fornece uma alimentação. Caso queira também utilizar uma outra fonte, vir só os dois fios da placa também tem importância. Faço aqui para economizar numa fonte. E após a instalação, lembre de alinhar a barreira perfeitamente, uma com a outra. Fechar a tampa de proteção. E essa barreira, tá, ela tem um problema que não pode, nenhuma delas, né, ficar de frente ao sol da manhã ou ao sol no final da tarde, porque ela pode, a luz do sol pode interferir, né, da recepção dos raios infravermelho, tá? Então, caso esteja algum local que não tenha muro assim alto que pegue o sol da manhã ou final da tarde, fechar com uma proteção frente dela. Mas esses casos aqui de portão não se usa muito, é mais na opção de alarme. Acontece muito essas barreiras grandes estar em locais que fica com o alarme ativado no final de semana e dispara de manhã ou no final da tarde, por causa de interferência da luz do sol. Fechando as duas barreiras. Com a proteção alinhada, não terá problema na instalação. Obrigado por nos assistir, se inscreva no nosso canal, deixe um like aí no vídeo. Se você tem dúvida, escreva no comentário, assim que possível respondo todos. Mas aqui acho que ficou bem claro, né? Barreirinha é um acessório importante, bem simples de instalar, passa um pouquinho de tempo, tá? E muito obrigado, valeu!